TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Hoje daremos destaque à cibersegurança. As vendas financiadas de veículos cresceram 30,7% no país em fevereiro. O prazo de entrega da declaração do imposto de renda começou na última sexta-feira. A previsão é que 43 milhões de declarações sejam entregues à Receita Federal. A vistoria dos veículos de táxi que atuam em Teresópolis, visando a renovação anual da concessão do serviço de transporte público individual dos passageiros, será realizada nos próximos dias 26 e 27. E com onda de calor, é preciso ficar atento à saúde e à alimentação. Hoje, os termômetros na cidade de Petrópolis, por exemplo, chegaram aos 35 graus. E a cobertura vacinal contra a Covid-19 em crianças e adolescentes permanece baixa. O diálogo com o objetivo de garantir a segurança da população nos meios digitais. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Hoje é sábado, aniversário de Petrópolis, 181 anos. O dia foi recheado de programações especiais para comemorar então os 181 anos de fundação da cidade. Mas antes de dar início aqui à nossa edição de hoje, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre esses 181 anos. Apesar de ser importante celebrar, é necessário também que a população faça uma reflexão sobre como a cidade está atualmente. O que os 181 anos da cidade hoje apresentam para a população, seja na área do mercado de trabalho, seja na área do turismo, do comércio, da segurança pública e, claro, na preservação das vidas em prol aí de uma cidade resiliente e mais segura. Nós tivemos recentemente a substituição no comando da Secretaria de Defesa Civil, órgão fundamental para a prevenção na cidade. E como que hoje o município vai atuar para que novas tragédias não aconteçam? A gente sabe que os fenômenos climáticos são cada vez mais intensos e acontecem com mais regularidade. Mas é preciso pensar não só que a cidade está fazendo mais um ano de fundação, mas como que a cidade vai estar para os próximos anos. E é claro que o nosso objetivo é que ela esteja cada vez melhor e mais segura. Falando agora sim sobre a edição de hoje, a cobertura vacinal contra a Covid-19 em crianças e adolescentes permanece baixa. Os dados foram divulgados pelo Observa Infância da Fundação Oswaldo Cruz. A nossa equipe conversou com o coordenador Cristiano Boccolini e que apontou os índices sobre o levantamento. Olá, aqui é o Cristiano Boccolini, eu sou coordenador do Observa Infância, pesquisador do ICIC de Fiocruz. Estou aqui para falar sobre o relatório do Observa Infância sobre mortes e vacinação por Covid-19 entre crianças com menos de 14 anos, crianças e adolescentes. Infelizmente, nas 8 primeiras semanas de 2024, 48 crianças e adolescentes com até 14 anos de idade morreram por causa da Covid-19 no Brasil. E isso se deve muito à baixa cobertura vacinal observada, onde cerca de 11%, um pouco mais de 11% das crianças e adolescentes tiveram um esquema vacinal completo contra a Covid. E quando a gente olha para as crianças com menos de 5 anos, considerando aí de 6 meses até 4 anos de vida, esse percentual de cobertura vacinal ainda é menor. 7% das crianças nessa faixa etária receberam o esquema vacinal completo contra a Covid-19. E isso é preocupante,
né? A gente está em pleno 2024 com os mesmos números de óbitos observados no mesmo período em 2023. Ou seja, a gente teve um ano aí para vacinar as nossas crianças e, infelizmente, devido à baixa adesão à vacinação contra a Covid-19, a gente está observando o mesmo número de óbitos nas 8 primeiras semanas desse ano. Temos dois fatores que podem estar contribuindo com isso, né, para essas baixas coberturas vacinais. Primeiro, uma falsa percepção de que a Covid-19 é inócua, não atinge da forma grave crianças e adolescentes, e o que a gente observa é que isso é falso, né? A Covid continua matando e mata crianças também e adolescentes. Essa falsa percepção de que Covid não faz mal para a criança pode estar levando a baixa cobertura vacinal. O segundo ponto foi a ampla disseminação de notícias falsas, né? Especialmente no ano de 2022, quando essa vacina estava para ser liberada, foi amplamente divulgado em redes sociais, influenciadores e até mesmo representantes governamentais, dizendo que essa vacina podia causar efeitos graves como infertilidade, morte e até mesmo doenças cardíacas. E o que a gente observa, depois de alguns milhões de doses aplicadas no Brasil e no mundo, e pela ampla vigilância que a gente tem sobre efeitos adversos da vacinação, é que é uma vacina segura. Efeitos colaterais graves são extremamente raros para essa população e os benefícios de deixar as nossas crianças protegidas, eles excedem muito efeitos colaterais pequenos, como, por exemplo, às vezes cansaço ou dor local no braço, né? Então, a mensagem é essa: vacinem seus filhos. A Covid, ela ainda é uma doença existente que continua afetando a nossa sociedade, continua matando nossas crianças, hospitalizando elas. Então, a melhor forma de prevenir a forma grave da doença é vacinando contra a Covid-19. Bom, tá aí a gente acompanhando, então, parte desse levantamento mostra essa grande preocupação, né? Inclusive não só da primeira dose, mas sucessivamente a segunda e as doses de reforço, o índice é cada vez menor. Assim acontece também com a população adulta. O coordenador ele ainda comentou sobre os possíveis motivos da baixa cobertura vacinal nessa faixa etária. Vamos acompanhar. Essas baixas coberturas vacinais podem estar relacionadas a dois fatores. Primeiro, a falsa percepção de que a Covid é inócua, não faz mal para crianças e adolescentes. A gente está vendo aí em 2024 crianças e adolescentes morrendo por causa da Covid-19 e sendo hospitalizados por causa disso, por causa da baixa cobertura vacinal. Então, muitos pais não levam seus filhos para vacinar porque acham ou ouviram falar que a Covid não faz mal para a criança. A gente sabe que faz, e a gente está falando aqui só dos casos graves, não está falando da questão da Covid longa e de outras consequências que essa doença pode acarretar no crescimento e desenvolvimento da criança. É importante, então, que os pais responsáveis, tios, avós, levem esse público para realizar essa imunização. É importante que as crianças também possam, né, receber aí o imunizante, até porque o vírus, se ele sofre alguma mutação ou algo do tipo, ele contamina aquela pessoa e ela pode avançar para um quadro grave da doença. E é claro que não é o que todos querem. Então a gente espera que esse cenário possa mudar ao longo ainda desse ano. Falando sobre Teresópolis, a vistoria dos veículos de táxis que atuam na cidade e que visam a renovação anual de concessão de serviço de transporte público individual de passageiros será realizada nos próximos dias 26 e 27, de 9 da manhã até as 11 horas da manhã. Essa renovação vai acontecer no pátio da antiga fábrica Sudantex, que fica na rua Nilza Chiapeta, número 150, na Várzea. Os profissionais devem dar entrada no pedido de renovação de forma online, por meio do Undoc, ou seja, no site da Prefeitura em teresópolis.undoc, é o 1 mesmo, tá? De numeral.com.br. Ou presencialmente no protocolo geral da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, de meio-dia até as 5 horas da tarde.
serão vistoriados diversos itens do veículo, como as condições internas e externas do transporte, caracterização e funcionamento dos taxímetros. O alvará 2024 só será entregue mediante a vistoria, vale lembrar. A Secretaria de Segurança Pública alerta que o concessionário que não se apresentar na data estipulada pela Coordenadoria de Engenharia de Tráfego não poderá renovar o alvará, e tendo que protocolar na Prefeitura sua solicitação de manutenção de concessão, que será avaliada pela Secretaria. Para mais informações, a Coordenadoria de Engenharia de Tráfego fica no Centro Administrativo na Avenida Lúcio Meira, número 375, no segundo piso, também na Várzea, onde é o antigo fórum, ou então por e-mail em 7.teresópolis.rj.gov.br. Para realizar essa renovação, são necessários alguns documentos. Os documentos são os seguintes: alvará na validade, a CNH na categoria B e com o EAR, extrato de pontuação dos últimos 12 meses, além de um comprovante de residência atual, certidões criminais nos âmbitos estadual e federal, nada consta de débitos junto à Fazenda Municipal, ISS, aferição de taxímetro na validade, o CRLV de 2024 e, caso seja apresentado 2023, o mesmo só terá validade de acordo com os prazos estipulados pelo DETRAN. E aí vai variar, logicamente, de acordo com a placa. E esse cronograma a gente já trouxe aqui no Correio Petropolitano Debate para você. Ele segue até o mês de julho para as placas finais de 6, 7, 8 e 9 para o pagamento, então, do GRT, com vencimento no mês de julho. A gente relembra o descaso com o Parque Cremery em Petrópolis. Nós noticiamos nessa semana a situação do parque, com água parada nas regiões das piscinas. E, claro, a falta de infraestrutura, que já é um grande problema há bastante tempo. E a gente relembra, então, a vistoria que foi realizada pelo vereador Eduardo do Blog e o cenário que ele encontrou na localidade. O Parque Cremery é de responsabilidade da Prefeitura de Petrópolis. O governo precisa ser exemplo. Como que o prefeito, que é médico, vai pedir para a população combater a dengue e o próprio governo, o próprio prefeito não tem a capacidade, a competência de administrar um parque cheio de focos? Pô, gente, pelo amor de Deus, são 2 piscinas, uma na área coberta, uma na área externa e pedalinhos, vários pedalinhos cheios de água como foco do mosquito. Aí fica difícil, né? Quando o governo não tem moral para cobrar da população, eu sou obrigado a entrar em ação para cobrar do governo, que é o meu papel. O meu papel não é ser funcionário do prefeito. Eu sou vereador é fiscalizador. Então a Prefeitura de Petrópolis tem que tomar vergonha e fazer a sua parte, porque a população tem lutado para fazer a dela. A gente está vendo que as UPAs estão lotadas. Eles querem esperar o quê para começar a se mexer? E lembrando, ontem Petrópolis registrou o 2º caso, de óbito por dengue aqui na cidade, e aí foi mencionado, a criação de um novo grupo de trabalho. Mas não adianta ter um grupo de trabalho para combater o Aedes aegypti se você não tem aí, a limpeza adequada, principalmente de parques públicos, locais públicos, como, por exemplo, o Parque Cremery. Situação difícil, O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, não saia daí, 2 minutinhos e a gente está de volta. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente continua abordando questões relacionadas à saúde. Divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz na última quinta-feira, o novo boletim Infogripe mostra sinal de crescimento de síndrome respiratória aguda grave na maior parte do país, em todas as faixas etárias analisadas. A nossa equipe também conversou com o coordenador do Boletim Infogripe, Marcelo Gomes, e explica sobre o atual cenário do país. Vamos acompanhar. Uma atualização dessa semana do Boletim Infogripe, analisando aí os dados de síndrome respiratória aguda grave no país, né, que é parte integrante das informações que constam também no informe epidemiológico do Ministério da Saúde associado às infecções respiratórias, mostra que, infelizmente, a gente está hoje num momento aí, né, enfrentando um aumento nas internações associadas a essas infecções respiratórias em praticamente todo o país. Né? O que muda de uma região para outra é quais os vírus associados a esse processo que está sendo observado. Né? No Centro-Sul, a gente continua observando a Covid-19 gerando um impacto muito grande em crianças e em idosos, né? Mas a gente também tem alguns estados dessas regiões aí do Centro-Sul, a Covid-19 simultaneamente com o vírus da gripe, o vírus influenza, né? E além disso, ainda a gente observa também o vírus sincicial respiratório, né? O sincicial, o VSR, inclusive, ele é o vírus que está mais espalhado no país nesse momento, inclusive, né? É o vírus que a gente vê associado a crescimento, especialmente em crianças pequenas, em estados de todas as regiões do país. Já a Covid-19, como a gente mencionava, né, está muito concentrada fundamentalmente no centro-sul do país, né? Ou seja, norte e nordeste a gente não está observando aí no sinal de retomada do crescimento da Covid, né, mas no Centro-Sul isso é muito claro. O vírus da gripe, o vírus influenza, né, ele está fortemente associado aí ao cenário de aumento nas internações no Nordeste e em alguns estados do Norte, né, e aí junto com o sincicial, como nós mencionamos, está presente em todas as regiões, né, e além disso a gente ainda tem também o rinovírus voltando a dar as caras, né, e aí inclusive quando a gente olha ali inclusive, né, os pré-adolescentes, né, crianças e pré-adolescentes, a gente vê uma mistura ali, né, dependendo da região, influenza, um pouco de Covid e também um pouco de rinovírus, né, e o sincicial nas crianças pequenas em todas as regiões. Então é um cenário, né, que requer bastante atenção e, né, aquele cuidado redobrado
principalmente com quem está com sintomas, né? Está com sintoma de infecção respiratória, né? Está com um quadro ali que parece um resfriado, parece uma gripe, parece uma Covid, faça repouso, né? Fique em casa para fazer o isolamento, fazer a sua recuperação, né? Busque o atendimento médico adequado para saber o que tem e fazer o acompanhamento específico, né? Especialmente se for grupo de risco, tá? Mas o repouso continua sendo fundamental, especialmente nesse momento, para diminuir a circulação do vírus, né? Se precisar sair, né? Seja pelo motivo que for, não pode fazer o isolamento, tá? Por algum motivo, use uma boa máscara, tá? Porque isso vai ajudar a espalhar o vírus, vai diminuir a velocidade, a capacidade do vírus circular na nossa população. Além disso, né, uso de máscaras por absolutamente todas as pessoas em unidade de saúde, né? Seja profissional da saúde, seja quem está indo prestar serviço numa unidade de saúde, seja quem está fazendo uma visita a alguém, seja quem está buscando atendimento, seja pelo motivo que for. Coloque uma boa máscara para evitar exposição ao vírus nesses locais e acabar levando de volta para sua casa, para o transporte público, para o seu trabalho, enfim, tá? E claro, né, pessoal, em relação à Covid e à gripe, vacina tem que estar em dia. Mudando de assunto, a gente comentou no primeiro bloco sobre Teresópolis e sobre táxis, né? A gente fala agora sobre carros de uma forma geral. As vendas financiadas, ou seja, quando a pessoa compra um carro financiado de veículos em fevereiro, somaram 525 mil unidades, entre novos e usados, de acordo com os dados da B3, a Bolsa Valores de São Paulo. O número, que inclui autos, né, ou seja, veículos leves, motos e pesados em todo o país, representa um crescimento de 30,7% na comparação com o mesmo período de 2023, mas queda de 6,6% em relação ao mês de janeiro. Nos segmentos de autos leves, né, a alta foi de 26,2%, quando comparado a fevereiro de 2023 e também quando comparado a janeiro, houve uma queda de 10,5%. Já o financiamento de veículos pesados teve uma alta de 24,4% na comparação com o mesmo período do ano passado e de 6,1% em relação a janeiro. O número de financiamento de motos no mês de janeiro foi de 45,8% e o maior do que em fevereiro de 2023 e 3,2% maior do que em janeiro, ou seja, a população está comprando mais motos em 2024, já logo nesses 2 primeiros meses do ano que se passaram. No acumulado do ano, as vendas financiadas de veículos somaram mais de 1 milhão de unidades. O número representa uma alta de 28,8% em relação ao mesmo período de 2023, o que equivale a cerca de 243 mil unidades a mais. Além disso, essa é a melhor marca para os 2 primeiros meses do ano desde 2012. A B3 opera o Sistema Nacional de Gravames, o SNG, a maior base privada do país que reúne o cadastro de restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o território nacional. E como assim, Richard? Basicamente, a partir do momento que a pessoa abre um financiamento para a compra de um veículo, esse veículo ele fica então ali no documento dele, ele mostra lá que ele tem, né, uma alienação fiduciária, ou seja, aquele veículo ele basicamente ainda é do banco, ele está no seu nome, mas em caso ali de não cumprimento do contrato, né, de não pagamento do financiamento, esse veículo pode ser tomado de volta pelo banco no qual você realizou aquele financiamento. O volume de serviços cresceu 0,7% no mês de janeiro, apontou o IBGE. Os dados foram divulgados na última sexta-feira e o analista Rodrigo Lobo comenta sobre os dados obtidos. O setor de serviços mostrou um crescimento de 0,7% na passagem de dezembro de 23 para janeiro de 24. Esse já é o terceiro resultado consecutivo positivo para o setor, que acumula um ganho de 1,9% nesses últimos 3 meses. Com isso, o setor de serviços alcança o patamar de 13,5% acima do nível pré-pandemia, cujo marco é fevereiro de 20, e está operando 0,7% abaixo do ponto mais alto da série, que aconteceu em dezembro de 2022. Para o mês de janeiro de 24, o setor de serviços mostrou disseminação de taxas positivas em termos setoriais, já que 4 dos 5 setores avançaram frente a dezembro do ano passado,
e o grande destaque ficou com o setor de informação e comunicação, onde o segmento de serviços audiovisuais, edição e agências de notícias mostrou um crescimento de 27,6%, sendo o grande destaque dentro do setor de informação e comunicação. Na parte de audiovisuais, destaco o aumento da receita das empresas de exibição cinematográficas, já que os cinemas ficaram lotados no mês de janeiro por conta das férias escolares, recebendo um grande público e aumentando o faturamento das empresas que atuam nesse segmento. Ainda dentro de audiovisuais, destaco o aumento da receita das empresas que atuam com plataformas de streaming e também com empresas programadoras de conteúdo voltadas para a TV por assinatura. A parte de edição integrada e impressão de livros também mostrou aumento de receita significativo nesse mês em função da produção de material didático voltado para as escolas nesse início de ano letivo. Ainda dentro do setor de informação e comunicação, o último segmento de destaque são os serviços de tecnologia da informação, que também avançaram 3,8% na passagem de dezembro para janeiro de 24. O segundo impacto positivo em termos setoriais no mês de janeiro ficou com os serviços profissionais administrativos e complementares, impulsionado pela parte de aluguel de máquinas e equipamentos voltados para construção e demolição, aumento também das empresas que atuam com atividades jurídicas e, por fim, aumento da receita das empresas que atuam com serviços de hospedagem. O terceiro setor de maior impacto no mês de janeiro ficou com o setor de transporte, impulsionado tanto pelo aumento da receita das empresas de transporte aéreo, como também aumento da receita das empresas que atuam com gestão de portos e terminais. O quarto setor a avançar nesse mês foram os outros serviços, impulsionado pela parte de manutenção e reparação de veículos automotores e também a parte de administração de bolsas e mercados de balcão. A única atividade que recuou nesse mês foram os serviços prestados às famílias, recuando 2,7%, pressionado pela queda na receita de restaurantes. Na comparação contra igual mês do ano passado, janeiro de 24 contra janeiro de 23, o setor de serviços mostrou um crescimento de 4,5%, é a maior taxa desde maio de 23, quando havia avançado 5,1%, e o destaque ficou em todos os setores, todos os 5 setores investigados avançaram nesse tipo de confronto, e em especial os serviços de informação e comunicação também foram um grande destaque nesse tipo de confronto. No indicador acumulado em 12 meses, o setor de serviços repete a taxa de dezembro de 23, com um crescimento de 2,4% registrado em janeiro de 24, e interrompe uma trajetória descendente que vinha sendo desenhada desde outubro de 2022. Esses foram os principais resultados da pesquisa mensal de serviços do mês de referência, janeiro de 24. Os contribuintes iniciaram na última sexta-feira o acerto de contas com o Leão, com a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2024, que tem como ano base 2023. Neste ano, a Receita Federal espera receber 43 milhões de declarações, contra pouco mais de 41 milhões entregues no ano passado. O download do programa Gerador começou na última terça-feira, dia 12, para os contribuintes com conta prata ou ouro no portal gov.br. No entanto, mesmo quem baixou o programa e preencheu os formulários com antecedência, só pôde transmitir a declaração a partir da última sexta-feira. A declaração deste ano tem uma série de mudanças em relação ao do ano passado, e por causa da elevação do limite máximo de isenção do imposto de renda, o valor de rendimento tributável anual que obriga o contribuinte a fazer a declaração subiu para R$ 30.639,90. Inclusive, tem uma entrevista que nós fizemos aqui no Correio Petropolitano Debate nesta semana, que fala sobre essas mudanças para a declaração deste ano. Se você não acompanhou, vai nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, na última terça-feira, para você conferir. Os valores relativos ao patrimônio mínimo e a renda de atividade rural isenta e não tributada também aumentaram. Em contrapartida, os valores de dedução não mudaram. As leis que taxou as offshores e os fundos exclusivos também introduziu novas obrigações
para declarar o imposto de renda. Os bens abrangidos pela lei, bem como as atualizações, precisam ser declaradas. O prazo de entrega vai até o dia 31 de maio, até as 11h59 da noite. E quem perder o prazo tem que pagar uma multa de 1% sobre o imposto devido, com um valor mínimo de R$ 165,74 ou de 20% do imposto devido, prevalecendo o maior valor. Então não deixa para a última hora para declarar, já se organiza para fazer as contas aí e fazer a sua declaração. Ainda falando sobre questões relacionadas a dinheiro, começou a ser pago na última sexta-feira o abono salarial para os nascidos em fevereiro. Neste mês serão pagos mais de R$ 1,7 bilhão aos trabalhadores. Os valores variam de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base de 2022. Trabalhadores que possuem conta corrente ou poupança na Caixa vão receber o crédito automaticamente na conta do banco. Já os demais beneficiários receberão os valores por meio da poupança social digital. Caso não seja possível a abertura da conta digital, o saque pode ser realizado com um cartão social e senha nos terminais de teleatendimento, de autoatendimento em unidades lotéricas, em correspondentes caixas aqui ou nas agências do banco. O IBGE também divulgou os dados relacionados à indústria do país e que apresentou queda em alguns setores. O analista Bernardo Almeida comenta sobre os índices. Na passagem de dezembro de 2023 para janeiro de 2024, a indústria obtém queda de 1,6%, após 5 meses de resultados não negativos, acumulando um ganho, nesse período, de 2,9%. Seguindo o mesmo movimento da indústria nacional, 6 dos 15 locais pesquisados atingem resultados negativos. Com principal influência negativa sobre o resultado nacional, nós temos o Rio Grande do Sul, com queda de 3,8%. Setores como derivados do petróleo e produtos do fumo foram os setores que mais influenciaram esse comportamento negativo para a indústria gaúcha. Já em segundo lugar, em termos de influência negativa, temos o Espírito Santo com queda de 6,3%, sendo também a maior queda ou a queda mais intensa em termos absolutos. O setor extrativo foi o setor que mais influenciou esse comportamento da indústria capixaba. Em segundo lugar, nós temos o Pará também com queda de 4,9%. O setor extrativo também foi o que mais influenciou esse comportamento para a indústria paraense. Lembrando que essa indústria é uma indústria pouco diversificada e por isso se concentra mais no setor extrativo. Já no lado positivo, nós temos como principal influência a indústria do Amazonas, com um crescimento de 16,7%, sendo essa taxa a segunda taxa positiva consecutiva, acumulando nesses 2 meses um ganho acumulado de 30,3%. Já em segundo lugar, em termos de influência positiva, nós temos a indústria de São Paulo com avanço de 0,8%. Os setores de produtos químicos e também de outros equipamentos de transporte foram os setores que mais influenciaram positivamente esse resultado da indústria paulista, que com esse resultado está 0,4% acima do seu patamar pré-pandemia de fevereiro de 2020. O Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo. Na volta você vai acompanhar uma reapresentação que nós fizemos de entrevista aqui para falar sobre a cibersegurança, um projeto do Cefet Petrópolis, também com a UFRJ e a UERJ, e que trabalham para criar um emulador de fraudes. E você acompanha tudo isso e como que vai funcionar esse programa após o intervalo. Não sai daí. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso,
todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista de hoje. Vamos abordar a cibersegurança. E a gente vai conversar com as alunas de Engenharia da Computação do Cefet Petrópolis, que participam do programa do governo federal Hackers do Bem. A gente vai falar com a Isabela, com a Júlia e também com a Bianca, e que estão ao vivo aqui com a gente no nosso programa de hoje. Meninas, boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindas. Boa tarde, obrigada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse projeto que aborda aí a questão da cibersegurança, como que tudo surgiu e por que tiveram interesse de participar. Bom, inicialmente esse projeto ele foi pensado como uma iniciação científica que a Isabela teve a ideia de realizar. Ela gostaria de fazer esse projeto dentro do Cefet mesmo, juntamente com o professor Dalbert, que é um dos coordenadores, né, desse projeto com a gente. E acabou que surgiu a oportunidade de estar junto com a RNP e com o Ministério de Educação para poder estar trazendo esse projeto num quesito mais amplo, né? Então, surgiu a oportunidade de estar dentro do Hackers do Bem, que é um projeto que, na verdade, já está iniciado, né? É um projeto de educação que já está tendo todo o processo de um curso inicial, né? Eles estão no nivelamento inicial,
passando os conceitos iniciais para os alunos. Então, assim, foi uma oportunidade incrível que acabou que não ficou só em uma aluna, né? A gente conseguiu ampliar para mais alunos, né? Como nós aqui, eu e a Júlia, mas também alguns alunos que estudam lá na UF. Ah, maravilha. Agora, pessoal, Isabela, trazendo justamente por que você decidiu abordar, por exemplo, esse tema dentro da iniciação científica e como que você está vendo agora essa migração para um projeto maior? Então, o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com estagiar, né, eu entrei na área de segurança da informação. A princípio eu não tinha base nenhuma, nenhum conhecimento técnico, mas eu acabei vendo que as pessoas tinham muita dificuldade de entender o que era a segurança da informação e por que a gente precisa se proteger. Por que a gente precisa proteger os dados e todas as informações sensíveis com que a gente acaba trabalhando no dia a dia. E isso não entra só na questão de profissionais da área de tecnologia, mas também para as pessoas no dia a dia, né? Porque quando a gente mantém as nossas informações seguras, a gente também está protegendo a nossa vida. Porque, querendo ou não, o uso de dados pessoais, eles revelam muito sobre quem é uma pessoa, o que ela faz e o que ela tem. E isso leva a outros tipos de golpes. Por exemplo, a gente tem o que a gente chama de engenharia social, que é justamente o fato de um atacante usar essa vulnerabilidade para aplicar golpes de fraude e entre outras coisas. Então, se você parar para pensar, a segurança da informação ela entra numa importância de proteger a vida da pessoa, tanto sua vida financeira, né, quanto sua vida pessoal também. E quando surgiu tudo isso, a escolha de ser um ataque específico, que foi o XSS, que a gente chama de Cross-Site Scripting, foi exatamente porque era o ataque que eu tinha mais dificuldade de conhecer. E eu pensei, poxa, então a gente pode montar alguma coisa que ensine a pessoa, não só ajude, né, a identificar esse ataque, mas como funcione de uma forma educacional, para ensinar a pessoa a conhecer esse tipo de ataque e se proteger. No meu caso, quando eu pensei, foi para profissionais da área de tecnologia. Mas no caso, a plataforma que a gente está montando, ela tenta ser de uma maneira bem didática e explicativa, que poderia até outras pessoas também que têm interesse em estudar sobre o tema, conseguiriam estar trabalhando com ele. Aí, Júlia, aí a gente aborda aquela questão sobre a importância e também sobre a relevância desse trabalho que vocês estão fazendo, justamente pegando base no que a Isabela comentou. Os dados são hoje, na verdade, digamos até assim, um dos principais fatores aí para que as empresas arrecadem dinheiro. A partir do momento que você vai fazer uma compra na internet, você coloca ali seus dados, e você coloca dados pessoais, você vai colocar o número do seu cartão de crédito, por exemplo. Até mesmo dentro de um próprio site, quando você aceita lá os cookies, a gente sempre fala isso aqui no programa, eles não são biscoitos como a gente está acostumado, né? Aquilo ali é a política de privacidade daquele site, né? E que aborda a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, o que aquilo ali significa? Muitas pessoas aceitam simplesmente sem ler o regulamento, sem olhar aquilo ali. E aquilo ali explica e mostra para quem está acessando o site qual que é a política daquele site, ou enfim, daquele aplicativo, ou qualquer serviço que seja digital. E você vai lá e aceita. E se aquele site, por exemplo, está fornecendo seus dados? Como que você vai lidar com essa situação depois? Será que tem algum risco? E aí aumenta a responsabilidade, né, Júlia, de trabalhar num projeto como esse, de alguma forma tentar elucidar a população. E olha, não é bem assim, né? É preciso ter um cuidado. Pois é, então, o que dá uma aliviada nisso é o fato de, como a Isabela começou a falar, é um projeto muito grande, com várias partes, e a gente atua em uma parte muito pequena de um todo muito incrível. A parte que a RNP está fazendo agora, que é o do site inicial, que tem um nivelamento para as pessoas poderem acompanhar os outros projetos que estão sendo desenvolvidos junto com o nosso, são vários outros. Ele é muito importante e ele fornece assim, um início muito acessível para as pessoas para essa área de segurança. Tanto o nosso projeto em específico, quanto o projeto do Hackers do Bem de maneira geral, um foco muito importante nele é justamente esse, essa acessibilidade. A gente não quer fazer um programa que seja para a gente, para os nossos colegas que estão saindo da engenharia. A gente está fazendo um programa que é para todo mundo, para que toda a população, seja um interesse por hobby, nossa, eu acho isso bacana, eu queria conhecer, ou então, eu queria trabalhar com isso no futuro.
qualquer pessoa que tenha o mínimo de interesse conseguir, pelo menos, fazer a inscrição no site, acessar o site, participar do programa, porque é justamente isso, é para todos. E é para poder suprir essa deficiência, não só no mercado, mas como na sociedade de modo geral, da carência de conhecimento sobre proteção na internet. Porque quando nós, como indivíduos, entendemos o que acontece, entendemos sobre cookie, entendemos como que isso pode afetar o nosso uso da internet, isso faz com que seja mais difícil a gente cair em golpe, faz com que seja mais fácil o trabalho das pessoas que protegem esses dados. A gente se expõe a menos coisas, então a gente tem... O profissional da segurança tem que passar menos tempo tentando correr atrás, tentando tapar esses buracos. E isso é muito relevante para o indivíduo, porque nunca que nós, como funcionários de cibersegurança, nós vamos tapar todos os buracos. Até porque, pensa, quando você acessa um site, a sua segurança depende unicamente do administrador daquele site, da pessoa que fez aquele site. Então, se você deixa toda a sua segurança na mão de uma pessoa que você não conhece, é muito complicado. Quando você tem um pouco de conhecimento, você consegue também se proteger, falar, não, poxa, não sei, não gostei desse site aqui não, achei que isso aqui funciona meio estranho, que eu vi lá no Hackers do Bem, no curso assim assado. Isso ajuda muito. Com toda certeza. Vale lembrar até, inclusive, também, outra dica aqui bem simples para você que vai acessar aí, por exemplo, um site, alguma coisa, você verifica, na barra de endereço do site tem um cadeado. Aquele cadeado também é importante para que mostre, né, esse símbolo de cadeado significa que o site é seguro. Então você pode ali navegar e fazer, né, se você vai fazer alguma compra ou alguma coisa do tipo, mais tranquilamente. Não significa que você não deva tomar cuidado, mas é mais um motivo aí para você se tranquilizar nesse sentido. E vale lembrar, como a gente está comentando aqui sobre essa questão da cibersegurança, sobre golpes e os riscos, Petrópolis teve um aumento expressivo em 2024 em relação aos crimes de estelionato. E aí, por que estelionato? Envolve, claro, a cibersegurança. Muitos são realizados, são praticados pelo telefone. Quantas vezes a gente não vê clonagem de foto, né, em um perfil da rede social? Você recebe um link fraudado por meio das redes sociais, aí você compartilha num grupo da família, por exemplo, por SMS, e aí às vezes vem mostrando lá, você precisa trocar a senha do seu cartão, os dados do seu cartão. Então a gente sempre comentou aqui, já trouxemos advogado também para abordar esse tema. Se você recebe alguma coisa dessa, primeira questão é, confirma com uma pessoa mais experiente, liga para a instituição na qual aquela mensagem está sendo encaminhada, confirma se é verídica e não saia clicando em todos os links que você recebe. Porque não necessariamente aquele link ele vai ser para você inserir os seus dados, mas ele pode ser uma porta de entrada para que alguém acesse o seu aparelho, por exemplo. Então, é importante ter todos esses cuidados. Falando, inclusive, sobre essa questão, Isabela, você comentou sobre o tipo de golpe. Queria que você explicasse um pouquinho sobre o que é esse tipo de golpe e, afinal, como que é esse simulador também. Então, o XSS, ele é um tipo de ataque específico dentro do campo da segurança da informação, em que acontece muito quando determinados campos de entrada de dados não são tratados. Vamos supor, você vai preencher um formulário lá na internet, ou até um filtro de busca num site. Vamos supor, você quer comprar uma geladeira. Aí você entra num site e aí no filtro de busca você pesquisa geladeira. Só que às vezes aquele campo ali em específico ele não está sendo tratado. E o que acontece? Um atacante, né, malicioso, um hacker do mal, ele pode inserir um script ali, que nada mais é do que um código malicioso, e implementar alguma coisa naquele site, que a gente chama de injetar. Ele injeta alguma coisa naquele site, e aí quando uma pessoa posterior vai acessar o site, ela compromete sua máquina, ou até mesmo os seus dados. Porque esse tipo de ataque ele pode tanto comprometer, né, o aparelho da pessoa, pela instalação de um malware, que é um vírus, assim, digamos, quanto ele pode roubar os dados da pessoa que está acessando também aquela página. Bianca, como está sendo essa experiência com esse trabalho? Há quanto tempo que vocês estão engajadas nesse projeto?
Bom, na verdade a gente começou o projeto um pouquinho antes do combinado. A iniciativa mesmo do projeto foi a partir de janeiro desse ano, mas como a gente já estava conversando um pouco sobre isso anteriormente, a gente começou, na verdade, o desenvolvimento do projeto ali em meados de novembro do ano passado. Né? Tem sido incrível, né? Essas meninas aqui são incríveis de trabalhar, o Dalbert, os outros pessoais lá do projeto também, né? Os alunos que são da UF, que a gente tem o João e o Guilherme. E também tem os professores que estão ajudando bastante a gente nesse desenvolvimento do projeto. Então tem sido assim uma experiência maravilhosa. A gente acaba adquirindo novas informações, novos conhecimentos, né? Então a gente está tendo bastante envolvimento com programação, então a gente está tendo bastante envolvimento com programação web, né? Para poder fazer a página do site que a pessoa vai estar tentando atacar, né? Fazer esse tipo de ataque, para poder aprender como funciona. A gente também tem todo esse aprendizado sobre o XSS em si, porque também não é uma coisa tão simples, né? A gente explica aqui, parece bastante simples, mas assim, precisa de algum nível para chegar num ataque um pouco mais específico, né? Um ataque mais próximo de roubar o dado de alguém, precisa de algo um pouquinho mais elaborado. Então a gente está tendo muito aprendizado em torno disso, tem sido maravilhoso. Júlia, aproveitando o gancho que a Bianca pegou aqui, já mudou um pouco, por exemplo, do pensamento sobre como atuar na área e também até mesmo sobre quão longe eu posso chegar trabalhando nessa área especificamente, justamente por conta dessa... Porque quando a gente pega ali a mão na massa, digamos assim, né, a gente tem uma percepção diferente sobre as coisas. Né? Não, tem muito, assim. Primeiro, começar que a oportunidade que a gente está tendo é uma oportunidade única, né? É muito incrível participar de um projeto desse escopo. E por causa disso, de você ver algo assim acontecendo na sua frente com as suas próprias mãos, às vezes tem essa sensação justamente, o que eu não consigo fazer, né? E, poxa, assim, tem dado super certo, assim, eu posso falar da minha parte, mas eu aposto que das meninas também, tipo, a gente descobre que a gente tem afinidade para coisas que a gente não tinha ideia que tinha, e mesmo coisas que a gente não tem afinidade, a gente aprende a lidar, vai levando. E, assim, pegando por cima, assim, do conhecimento que a gente sai da faculdade, a gente se sente também um profissional capacitado. Porque a gente pega tudo aquilo que a gente vê e a gente aplica na prática. Sim. E aplica na prática de uma maneira que não foi feita antes, porque não é um ambiente controlado, não é um exercício que o professor passou pra gente fazer. A gente está fazendo as coisas do zero. E a sensação de caminhar com as próprias pernas, tendo, lógico, a orientação, a supervisão dos professores, assim, é muito empoderador, né? E traz aquela questão. Temos um desafio aqui. A gente tem que sentar e pensar e conseguir resolver esse problema, né? É algo meio assim, né? Existe um prazo para esse programa, previsão até mesmo para que ele fique pronto? Então, a previsão é que a gente conclua esse projeto até dezembro desse ano, né? Então, no caso, a gente teria até 31 de dezembro aí para poder estar fazendo essa entrega. Pode ser que o projeto seja estendido e a gente pode abordar outras partes, outros temas também, mas a princípio a previsão é de dezembro, tá tudo certinho. E tá passando rápido, né? Porque apesar de ter começado em novembro, a gente vê março, já basicamente estamos aí na metade do mês, né? Exatamente. Sim. E pessoal, ainda abordando essa questão, vocês comentaram comigo antes até aqui nos bastidores, vocês estão aí já no 7º, 8º período, tem uma maturidade um pouco maior do que, por exemplo, pessoas que estão ali no 1º, no 2º período, né, do curso. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa participação, de buscar um pouquinho além do que somente as aulas oferecem, seja por uma iniciação científica e que pode, por exemplo, depois se tornar um programa de extensão maior. Eu queria que vocês falassem justamente sobre isso. É importante o aluno hoje buscar um conhecimento além daquilo que está dentro daquele curso? Com certeza, isso é muito, muito importante para o desenvolvimento dos alunos. A gente tem o costume de chegar na faculdade e achar que a gente vai aprender tudo lá dentro. E essa não é a realidade. A gente tem uma faculdade, por exemplo, a gente faz engenharia da computação, são 5 anos. Em 5 anos você não aprende tudo de tudo. É impossível, não tem como. Então é necessário que os alunos busquem coisas por fora. Poxa, às vezes o professor explica alguma coisa em sala de aula, aí você começa a pensar em algo além,
mas o professor não consegue ter tempo de abordar esse além na sala de aula com você. Então você procura por fora, conversa com os professores, né? A gente tem essa iniciativa também dos professores de estarem ali do nosso lado, se tiver alguma dúvida e quiser trazer essa dúvida fora da sala de aula, eles também estão abertos para a gente poder tá tirando essas dúvidas, além de ter um incentivo muito grande também para a gente fazer outros projetos, então iniciação científica, por exemplo, tem projetos de extensão dentro das universidades também. Então, esses projetos por fora são bastante importantes, além da necessidade também de um estágio. Então, as faculdades normalmente também te incentivam a fazer um estágio que vai te ajudar a ter essa experiência no mercado de trabalho, né? Para você aprender a trabalhar com isso com as suas próprias mãos mesmo. Às vezes, dentro da sala de aula, a gente tem uma experiência que é uma experiência mais básica, uma experiência mais leve. Então, a gente, no mercado de trabalho, trabalhando em uma empresa, trabalhando com outras pessoas, convivendo com outras pessoas dentro do mercado de trabalho, você também tem uma experiência bem melhor, bem mais vívida, né, do ambiente. Júlia, pegando o impacto social, falando sobre tudo que a gente abordou aqui nesse momento, como que é para quem, aí nesse caso, é mais uma curiosidade pessoal, como que é para quem está fazendo, ver pronto e de alguma forma colaborar com a sociedade como um todo? Porque quando a gente tem um emulador que mostra ali né, como que funciona todo o processo para que um hacker invada, enfim, a gente sabe que é um procedimento extenso, mas conseguir trazer isso para dentro da sociedade já é de alguma forma uma vitória? Com certeza. No caso específico do ataque que a gente aborda, né, o ataque de CrossScript, como a Isabela vinha falando, isso é uma opinião pessoal minha, eu sinto que é o ataque que ele tem mais impacto no usuário. Como assim? Muitos outros ataques, muitas outras vulnerabilidades que existem, elas são muito importantes para quem é o desenvolvedor de um projeto, para quem é um administrador de rede. E por mais que a pessoa saiba como funciona, ela como usuário não tem muito que ela possa fazer para se prevenir contra isso. O CrossScript não. O CrossScript, ele a maior parte do trabalho de se proteger de um ataque CrossScript pode estar nas mãos do usuário. Lógico que o administrador da rede pode ajudar também, mas o usuário por si só ele já tem um impacto muito grande na sua própria proteção. E justamente por isso, lidar com esse ataque é muito recompensante, porque você sente que há um impacto verdadeiro, que mesmo que a pessoa não saia de lá e vire um programador, ela consegue fazer uma mudança efetiva na vida dela. Então, além do projeto inteiro, o motivo desse ataque específico ter sido escolhido, sabe, ele realmente assim, aumenta essa sensação de sucesso da nossa parte. Claro. E como que está sendo feito esse emulador? Vocês realizam reuniões, tem um laboratório, como que funciona? Então, geralmente a gente trabalha remotamente. Obviamente, como a gente está perto pela faculdade sempre, né, a gente acaba discutindo determinados pontos, mas não é o ponto focal das nossas reuniões. Então, geralmente a gente se encontra remotamente, até para poder o pessoal da UF e da UERJ também se encontrar com a gente, porque tem os outros alunos que estão na UF e tem professores da UF e da UERJ também trabalhando no projeto. Então, a gente se reúne por videochamada mesmo, remotamente, e discute sobre os planos do projeto e tudo que faz a nossa programação detalhada, né, dos próximos passos que a gente vai realizar e o que a gente já tem pronto também. Então, qual que é o próximo passo? Agora o que a gente está fazendo é fazer toda a ambientação, né, do projeto, para a gente conseguir montar exatamente como vai ficar essa plataforma ali disposta para o usuário. E a partir disso trazer realmente a plataforma ali, né? Então a gente vai estar desenvolvendo ali e trazendo os detalhes que a gente quer. A ideia é fazer uma plataforma bem gamificada mesmo, para dar aquele interesse para o aluno poder estar ali, para o aluno querer realmente aprender. Então a gente está tendo um trabalho com isso também, né? Com toda a parte de UX e UI, né? Essa parte de design, para a gente trazer alguma ideia que faça com que o usuário queira estar ali, queira aprender. Pessoal, a gente está chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de vocês aqui comigo para falar um pouquinho sobre esse projeto, para falar um pouco sobre cibersegurança. Aí, claro, também parabenizar, né, pelo projeto, e quando estiver disponível,
o espaço está aberto aqui para vocês voltarem para falar aqui com a gente. Obrigada. Muito obrigada. Para você que está nos acompanhando, obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h. Você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.